Muito boa tarde, Mariana, doutor Fred, todos que estão nos assistindo aqui agora no Sem Rodeios, dizendo que semana, hein? Que semana. E olha que ela nem terminou ainda. E muitas notícias devem sair aqui hoje. E assim, senador, hoje a gente repercutiu aqui a pressão que fica sobre o Senado neste momento. A gente sabe que, infelizmente, muitos parlamentares têm aquilo que a gente chama de rabo preso, e aí, de repente, por isso que muitos pedidos de impeachment, inclusive, permanecem ali na gaveta e tudo mais. Mas agora parece que a pressão mudou um pouco de lado. A gente está vendo agora uma dependência até dos ministros em relação aos parlamentares. O jogo virou, parece, mas mesmo assim a gente ainda conta com uma peça ali que tem dificultado o caminho, que a gente sabe que o senhor, por exemplo, já fez vários pedidos de impeachment, mas a gente depende aí do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que inclusive foi citado nas mensagens. Houve encontro entre Daniel Vorcaro e o presidente do Senado. Gostaria que o senhor contasse pra gente, né, e trouxesse a sua avaliação sobre se agora, com a pressão popular, com todas essas evidências que temos agora, enfim, Davi Alcolumbre vai permitir que esses textos, esses papéis, né, que toda a ideia e projetos de repente e pedidos de impeachment saiam do papel e, enfim, a gente possa ver ministros sendo empichados. Mariana, da última vez que eu participei com vocês aqui, eu disse que a gente iria até as últimas consequências se o Davi permanecesse inerte diante de tantos escândalos e o Senado sem se movimentar. Mais uma semana passou, a omissão continuou e nós entramos ontem. Já anunciei, né, estaremos protocolando oficialmente na segunda-feira com a coletiva de imprensa 2 horas aqui no Senado, um pedido de afastamento dele no Conselho de Ética. O Partido Novo, com muita coragem, conversei com o presidente, com os parlamentares Marcel Van Hatten, Ricardo Salles, Adriana Ventura, Gilson Marques, e nós já fizemos a peça e a base dela é omissão institucional e abuso de poder das prerrogativas de presidente do Senado, né? Então, são sucessivos pedidos de impeachment engavetados há muito tempo. São CPIs e CPMIs do Banco Master que ele não abre, que já tem assinaturas para lá de suficientes. Inclusive a minha tem 51 assinaturas dos 81 senadores. A do deputado Carlos Jordi é recorde de assinaturas de senadores e deputados. E ele não abre, Davi Alcolumbre, sem falar no sigilo do careca do INSS, que ele deu 100 anos para ninguém saber em que gabinetes aqui do Senado o careca do INSS, esse que é uma peça-chave dessa roubalheira de bilhões de reais, de milhões de brasileiros pobres, necessitados, viúvas, aposentados, órfãos, que todo mundo está vendo esse escândalo acontecer. E ele não prorroga também a CPMI do INSS, que já tem assinaturas suficientes, ele não quer ler. E aí veio o presidente do PL essa semana e diz, o Valdemar da Costa Neto, que estaria existindo uma troca de favores, um pedido do Davi Alcolumbre para que não se pressionasse pela CPI ou CPMI do Banco Master, que aí ele colocaria para a dosimetria. Ou seja, é um sequestro que já existe de presos políticos, de vidas devastadas, de pessoas que não fizeram nada, que não tiveram direito à defesa, ao contraditório, seus advogados não tiveram acesso aos autos, muitos deles. E os caras estão fazendo chantagem com a vida deles, né? Com a coisa que eles têm direito, que o Congresso votou, que o presidente vetou, nós temos o dever no Congresso Nacional de analisar o veto. Então isso é uma covardia sem precedentes nesse tipo de coisa. Isso não é acordo, isso é acordão, né? E nós repudiamos isso. E nós do Partido Novo estamos entrando com isso. Eu espero que outros colegas, sabe, Mariana? Que outros colegas parlamentares se juntem a gente, porque, embora a pressão do mundo inteiro, e eu estava vendo vocês falarem dos Estados Unidos, a manchete aí está no mundo inteiro desse escândalo, maior fraude
do sistema financeiro do Brasil, embora a pressão esteja grande da população brasileira, graças a Deus, como eu ouvi o Rodrigo Constantino e você falar, embora tenha furado a bolha dos jornalistas também, que antes eram calados, silentes, dos abusos de Alexandre de Moraes e companhia, agora estão indo para cima, mas não importa, está chegando agora. O importante é a gente ver daqui para frente, né? Agora, o Senado, eu fui censurado, não sei se vocês viram essas imagens ontem, o Senado não tem sessão, né? Já está aí, no mês de fevereiro, fez 2 sessões presenciais. E essa semana, na que tivemos 2 presenciais também, nessa semana, o presidente Davi Alcolumbre cortou minha palavra, cortou meu microfone, quando eu estava perguntando a ele exatamente o que ele iria fazer sobre a decisão esdrúxula do ministro Flávio Dino, que foi ministro da Segurança e da Justiça do Lula, indicado pelo Lula, e vai blindar o filho do Lula. Por favor, vamos ter pudor, vamos ter bom senso, né? E eu fui cobrar o que ele ia fazer, o Davi Alcolumbre ia fazer com relação a essa desmoralização da CPMI do INSS, que está entregando excelentes resultados para a população brasileira, para o cidadão de bem saber da bandalheira que está acontecendo aqui. E aí essas mensagens do Vorcaro, íntimas, segundo a defesa do Vorcaro, íntimas, com Alexandre de Moraes, né? Inclusive com a namorada do Vorcaro de pijama, falando com o ministro na casa do Vorcaro. Gente, é brincadeira o que está acontecendo, só não vê quem não quer. O que mais? Aí eu estava perguntando para o Davi, o que mais precisa acontecer com essas mensagens de bloqueio? É bloqueio de quê que ele falou lá? Deu para bloquear o quê? É a liquidação do Banco Master? Porque não esquece que estava o Galípolo lá, o Moraes ligando para o Galípolo, segundo o que foi revelado também, né? Estaria ligando às vezes para o Galípolo. Não esqueça da reunião fora da agenda do Lula, com o Vorcaro, Galípolo, ministros do Lula, Rui Costa, Alexandre Silveira, com Mantega, que recebia R$1 milhão pelo lobby, e o Sicário, que recebia R$1 milhão para fazer o quê? Para intimidar jornalista, para intimidar quem critica. Aliás, eu, senador Magno Malta, além de pedirmos segurança para o ministro André Mendonça, e foi uma sincronicidade do bem que eu chamo, foi atendido pela polícia legislativa, lá, polícia legislativa não, porque eles legislam, né? Mas a polícia judiciária, e também pedimos que trouxesse antes, olha só, nós tivemos essa inspiração um dia antes, nós pedimos, eu, senador Magno Malta, para que o Vorcaro seja trazido para Brasília, para cá, para o presídio de segurança máximo. Porque é importante ele estar protegido, porque ele pode delatar. Ele é um arquivo vivo. Você viu o que aconteceu com o Sicário, que nós estamos oficiando para saber dessas imagens, né? Então tem muita coisa acontecendo no Brasil, e o Sicário recebia R$1 milhão ali do Vorcaro, e com intimidação gravíssima. Quem mais ele estava bolando alguma coisa contra, né? Então, tudo isso acontecendo, e vem uma história para bloquear. Bloquear o quê? A prisão do Vorcaro, é isso? A liquidação do Banco Master? O que estava ali, deu tempo bloquear? Como é que é? Então, não precisa mais acontecer nada. E eu perguntei isso ao Davi Alcolumbre, perguntei no contexto sobre a CPI do Banco Master, de forma educada, de forma mais firme. E ele corta meu microfone. E eu fico, senhor, vai responder? Aí ele corta o microfone, aí, mas dá para ouvir pelo outro microfone aberto, da tribuna que outro colega estava. O que eu fico triste é que ali, com todo respeito a quem pensa diferente, os outros colegas eram para ter saído todos. Com esse desrespeito da Davi Alcolumbre, que o indicado dele mandou R$400 milhões para o Banco Master, em letras mortas, mesmo com alertas para não fazer isso de especialistas, o indicado do Davi Alcolumbre. O irmão do Davi Alcolumbre está no conselho da Amprev lá do Amapá. Você quer o que mais?
E aí, ninguém se solidarizar, se retirar junto, ou dizer, presidente, que é isso? Nós estamos num parlamento. Então, tudo isso aconteceu e, conforme o prometido, né, a gente entrou pela primeira vez na história do legislativo dessa legislatura, desde 2019, ninguém tinha entrado com pedido de afastamento de Davi Alcolumbre, e nós, estou dizendo aqui para você, ontem já fizemos assim essa revelação, mas hoje estou dizendo com todas as letras qual é o enunciado do abuso de prerrogativa do presidente do Senado, assim como também omissão institucional. Nós vamos entrar segunda-feira, 14 horas, protocolar no Conselho de Ética o afastamento dele, que eu acho que é importantíssimo para a República. Ele não tem mais autoridade para continuar à frente do Senado Federal, porque ele não quer fazer o que tem que ser feito, né? Ele está com uma decisão monocrática dele, colocando o Senado a serviço, sabe lá de quem? Porque se ele não quer fazer, com pedido lá regimental para fazer, né? E vem essas notícias do Valdemar, que é troca de favor, que seria chantagem, o que a gente precisa, que é o Brasil, que o Senado trabalhe. E hoje o Senado está fechado de novo. Fui lá para fazer o meu pronunciamento, né? Fechado, ontem fechado. A população tem que saber o que está acontecendo aqui dentro, né? E nós não estamos aqui para brincar. O cearense não me trouxe aqui para fazer teatro. O cearense não me trouxe aqui para baixar a cabeça para ninguém. Aliás, o cearense e o brasileiro não é assim, né? De baixar a cabeça para ninguém. Então nós vamos cumprir nosso papel e eu conto com a população para não desistir. Nós precisamos fazer um chamamento nacional, né, às pessoas de bem, o cidadão de bem, para não desistir, para continuar cobrando, para continuar se mobilizando, porque está perto, está tudo podre, apodrecido. Um sopro vai ruir, né? E a gente precisa reconstruir a República de forma ordeira, pacífica, mas firme. Precisa aparecer tudo. A luz está mostrando toda a sujeira. Então está na hora de limpar isso e a gente não pode perder essa janela, porque é a chance que Deus está dando para o Brasil. Deus, para explicar esse desentendimento entre esses magnatas, essas pessoas grandes aí, e que está propiciando que a gente possa estar vendo isso, algo que a gente já denunciava. Gazeta do Povo, ó, não foi omissa, desde 2019, eu sou testemunha. O inquérito das fake news, mostrando tudo, censura, perseguição a quem é de direita, conservador, prisão política, a Gazeta sempre ao lado da verdade, né? Sempre. Então vocês estão de parabéns, realmente, por tudo que tem feito. E que venham outros agora, mesmo que estejam chegando na última hora, são os trabalhadores de última hora e serão bem recebidos. Sim, a gente não tem que criticar, né? Eu vi um comentário, com todo respeito a um ouvinte, não vamos perdoar pelo passado. A gente tem que orar, continuar, porque é só oração, né? Ação e oração, mas são as orações de muita gente com coração puro que está fazendo se mover coisas que a gente achava ser intransponível até poucas semanas atrás. Nunca teve tão próximo o impeachment, nunca teve tão próximo essa CPI do Banco Master. Então temos que continuar orando, sem sentimento dos outros jornalistas que se calaram, que deixaram isso acontecer. Isso vamos ver depois, né? E a consciência de cada um também, a pessoa pode ter se arrependido, né? Porque foi muito mal feito, né? Aconteceu muita coisa com muita maldade, muita crueldade, isso é verdade. Mas vamos olhar para frente e depois, de acordo com a justiça, né, com a consciência de cada um, vão ter que se justificar. Mas o importante é juntarmos as pessoas de bem, todas que acordaram hoje, que acordaram ontem, que acordaram desde 2019, para que a gente possa continuar nesse movimento, né, de mobilização nacional pela ética, pelo resgate da democracia do Brasil. Excelente, senador. Eu vou dar boa tarde para o Lucas Saba, que já chegou aqui. Já vou passar para ele fazer uma pergunta também para o senhor. Lucas, boa tarde, muito bem-vindo ao Sem Rodeio de hoje. Pode fazer essa pergunta. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Fred. Boa tarde, senador Girão. Prazer sempre falar com o senhor. Senador, queria perguntar para o senhor, bom, esse escândalo do Banco Master envolvendo Alexandre de Moraes, etc., tem várias facetas, né? Tem várias possibilidades, mas eu quero focar exclusivamente no papel de André Mendonça.
O senhor, no Senado, falando do Senado, os senadores acreditam que André Mendonça tem estatura, tem grandeza para tocar isso sozinho? É verdade que ele já tomou algumas decisões muito acertadas, ele tirou tudo que estava com Dias Toffoli, deu publicidade, mas, por exemplo, uma das questões que todo mundo se pergunta é: Alexandre de Moraes falou com um investigado no dia da prisão, a sua esposa tem um contrato de 129 milhões. Será que o André Mendonça vai ter coragem de sentar, por exemplo, Viviane Barsi no banco dos réus, ou até mesmo seu colega Alexandre de Moraes? Ótima pergunta, e eu tenho que responder com duas vertentes. Primeiro, dentro do contexto do Supremo Tribunal Federal, né, que a gente já conhece, né, o coleguismo que existe lá, né, um corporativismo doentio, e que o ministro André Mendonça é uma das exceções que a gente vê isso. Né? Pelo menos as atitudes dele têm demonstrado isso, né? Uma assertividade. Ele entende esse trabalho lá no Supremo Tribunal Federal como uma missão de vida. Né? Então, a gente tem que, repito, aqui o que eu disse, a guerra que a gente vive é espiritual, temos que orar e temos que dar todo o apoio a ele. Né? Junto com o senador Magno Malta, pedimos, inclusive, a proteção dele. Né? E pouco tempo depois, a própria polícia pediu. Então, eu acho fundamental, primeiro, para resguardar a sua vida. Né? Nós tivemos casos aqui no Brasil, né, assim, que estão arquivados, que não chegou a lugar nenhum, mas a gente não pode brincar porque é uma máfia. Né? Não tem outra palavra. Esse negócio de morte em cela, né? É muito estranho, não tinha sido ouvido ainda. Parece que estava junto com o chefe dele, do grupo da turma lá, estava o chefe, que é um ex-policial aposentado, né? O tal do senhor Luiz Felipe, né? Que é o sicário. E é muito estranho tudo isso. O próprio advogado dizendo que ele estava numa condição boa, física, mental, psicológica. E acontece isso, e depois foi dito que morreu, depois foi dito que não morreu. E tudo isso a gente precisa entender. E os diálogos dali, de quebrar os dentes de jornalista, de intimidar, de chamar de nomes funcionários, né? Aquilo ali é coisa de máfia. Eu só vi esse tipo de situação em máfia russa, negócio de morte em prisão, dessa forma, né? Com poderosos envolvidos. Então, o ministro André Mendonça tem muita sabedoria, é um homem de fé, né? E a gente tem que acreditar, sim. Tem que ter esperança, né? E tem que apoiar. Né? Esse é o prisma que eu vejo do Supremo. Acredito que outros ministros se juntem a ele. Né? E aquela história que uma andorinha não faz verão. Né? A gente já ouviu falar muito. Uma andorinha não faz verão. Eu acho que faz, sim. Tá? Mesmo que fosse uma, eu acho que ele não está só nessa. Né? Porque está tudo muito exposto e é hora da reflexão, da capacidade de reflexão de cada um. Eu acredito que as pessoas veem, olha, agora não dá mais, né? Para segurar, não tem mais como segurar. Então, do ponto de vista do Supremo, é isso. Do ponto de vista do Senado, o apoio que tem que ser dado, o ministro André Mendonça está tendo posições muito coerentes, muito sensatas, com muita cautela. Né? E tá em cima da maior fraude. Ele é o relator da maior. Deus colocou isso para ele. Tenho a menor dúvida disso. Menor dúvida. Olha só, a maior fraude do sistema financeiro do Brasil e a maior fraude do sistema previdário do mundo. Então, aqui está um breu aqui. Eu acho que eu passei agora, a senadora Damares está trabalhando, né? O senador Magno também está no seu estado, mas a gente está falando aqui, inclusive tomando ações juntas, né? Mas não tem, aqui no Senado, praticamente não tem senador, né? E durante a semana a gente viu poucos. Né? É um assunto incômodo, até porque tem essas listas que estão sendo reveladas de celular invocado, de contatos, de emendas, de certas situações que está todo mundo o clima não é um clima bom, né? Aqui em Brasília, no aspecto disso. Então, tá tudo muito incerto, mas eu acho que a gente não deve perder a oportunidade
que a bola está na marca do pênalti e nós precisamos fazer. Agora, o brasileiro tem que cobrar os seus senadores. Vamos combinar. Né? O brasileiro tem que cobrar, não pode ficar 1, 2 ali falando, tem que ter mais falando sobre isso. Cobrando o presidente. Ah, mas eu votei nele. Né? Eu não. Vocês sabem que eu fui até o fim. Eu fui até o fim contra o Davi Alcolumbre, porque ele já conhecia o modus operandi, né? Os engavetamentos que ele já fez no primeiro mandato dele, que o Pacheco continuou fazendo, que o Pacheco passa o bastão para ele. Agora, muitos senadores de direita, conservadores, que se dizem, votaram nele. Ele teve uma votação, mas será que estão com vergonha porque votaram nele, agora tem que criticar? Gente, não é hora disso. Passou, vai lá e vamos cobrar. Eu acho que a população tem que pedir para não ficar poucas pessoas fazendo isso. Né? Nós vamos entrar com um pedido no Conselho de Ética, o Partido Novo. E os outros partidos? Vão entrar? Né? Porque é uma questão regimental, que não pode ser um parlamentar, tem que ter um partido. Né? Então eu espero que entrem. E eu espero que cobrem o presidente Davi Alcolumbre para instalar a CPI, para fazer um pedido de impeachment. É o mínimo que ele pode fazer. É o mínimo que ele pode fazer. Entendeu? Mas a nossa decisão é irreversível. 14 horas de segunda-feira nós estamos dando entrada nessa representação contra o presidente Davi Alcolumbre no Conselho de Ética do Senado Federal, que não funciona, né, há muitos anos, mas eu espero que com o apoio da população ele possa funcionar, porque ele não tem condições. Né? Eu acho que tem que dar oportunidade para o vice-presidente para tentar, que é inclusive do PL, para fazer o que tem que ser feito nesse momento dramático da nossa República. Senador, uma satisfação tê-lo aqui conosco hoje. O senhor mencionou, né, a questão do pedido de afastamento, né, do Davi Alcolumbre da presidência do Senado por uma omissão. E, para além disso, inclusive, é um conflito de interesses evidente com ligações, ainda que indiretas, dele com esse escândalo do Banco Master envolvendo a questão do Fundo de Previdência dos servidores do Amapá. Nós já vimos no Senado, em 2007, o senador Renan Calheiros, diante de fatos ali desabonatórios envolvendo a sua pessoa, ele perdeu sustentação política no Senado e acabou renunciando ao cargo de presidente. O senhor acha que nesse momento que nós estamos vendo, inclusive jornalistas, né, caindo a ficha aí, entrando nas críticas ao Supremo Tribunal Federal, outros senadores também adotando uma postura diferente e que eventualmente se forme uma maioria hoje no Senado para que o senador Davi Alcolumbre seja pressionado e renuncie à presidência do Senado? O senhor acha que há possibilidade política disso acontecer? Olha, vai depender da população, vai depender de quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Reverberar isso, né, para os seus senadores. Tem 3 senadores em cada estado. 2 vão pedir votos agora para serem reeleitos. Já começaram, já estão aí. Inclusive, semana que vem, eu já fui alertado, a sessão é remota, tá? Vão ter poucos senadores aqui, sessão remota. Né? Então, os senadores só pensam naquilo. É reeleição. Então, não tem momento mais propício para se cobrar. Agora, sempre de forma educada. Por mais que a gente esteja chateado, o caminho nunca é o caminho da violência. Esse caminho da violência é o caminho deles, dessa turma do Sicário, dessa turma do Vorcaro aí. Não é o nosso. Né? Nós temos outro modus operandi, vamos dizer assim. Então, o que tem que cobrar é os senadores. Né? Assim, eu confesso que esperava algum gesto quando eu fui censurado descaradamente, coisa de ditador que aconteceu no plenário do Senado, no parlamento brasileiro. Eu fazendo uma cobrança justa. Então, por quê? O que tem receio do presidente, não quer se desgastar com ele, porque possa ter cargo, possa estar prometendo alguma coisa, eu não sei. Entendeu? É hora disso. Ou não, é porque eu votei nele e eu não quero... Gente, o Brasil precisa. Paciência. Desculpa. Né? Então, eu acredito que essa cobrança tem que ser feita para os senadores se moverem. Porque Davi Alcolumbre já deu todos os sinais.
né, de que não quer fazer essa CPI. CPI está 3 meses, doutor Fred. 3 meses na mão dele. Lá um requerimento meu. Eu já cobrei no ano passado, antes do recesso, para ele e publicamente. 51 senadores assinaram, dos 81. É esmagadora maioria, a maioria ampla do Senado. Ele não se move. O deputado Carlos Jordi também conseguiu o número recorde de CPMI, que eu acho até melhor, tá? Vou confessar para vocês, embora que a CPI é de autoria minha, mas eu acho que o escândalo é tão gigantesco que precisa uma investigação parlamentar das duas casas juntas, né? A Câmara e o Senado, com o máximo de parlamentares possíveis. Tá aí o sucesso da CPMI e do INSS, que estão querendo enterrar essa decisão do Flávio Dino para inviabilizar. Inclusive, acabei de ver agora o presidente, senador Carlos Viana, querendo ouvir o Flávio Dino. Ótimo, vamos convocar, vamos chamar. Tem que dar satisfação à população, porque aquilo em bloco, eles votam até lá, nas decisões dele. Por que eles não votam em bloco? Eles não querem que a gente vote em bloco aqui. E a gente sempre votou na história em bloco. Desde que eu cheguei aqui, as votações CPIs são em bloco, em comissões são em bloco. Então não tem o menor sentido em relação a isso. Eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, né? Desejar uma ótima semana e que a gente fique de plantão, trabalhando. Segunda-feira é um dia cheio aqui de CPMI, de representação contra o Davi Alcolumbre, né? E tem outras novidades que vocês vão cobrir, eu tenho certeza, e que Deus nos abençoe, abençoe essa nação e tudo de bom para vocês. Excelente. Senador, muito obrigada pela sua participação. Sabe que a gente gosta de recebê-lo. Até a próxima aqui no Sem Rodeios.